Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à Sociedade Espírita Renovação. Vamos iniciar a nossa atividade. Meu nome é Amauri, sou diretor de comunicação da casa e, em nome da casa, vos saúdo. Para início da atividade, os convido a fazermos uma prece. Elevemos os nossos pensamentos, abstraindo de tudo aquilo que nos ligue à atividade ou à vida material. Mestre Jesus, de amor, de bondade, agradecemos a oportunidade de podermos estar aqui hoje para mais entendimento, mais conhecimento. Te pedimos que pacifiques, que acalmes os nossos corações e que estejamos com as nossas mentes abertas para novos entendimentos. Te pedimos as bênçãos de amor à nossa palestrante, para que as palavras por ela proferidas cheguem certamente, certeiramente, aos corações de encarnados e desencarnados. Te pedimos, Jesus, as bênçãos à equipe espiritual desta casa, que verdadeiramente dirigem esta atividade. Certos do teu amor e da tua bondade, te pedimos que nos autorizes a iniciar a atividade desta noite. Que assim seja. Muito bem, hoje nós temos o início das comemorações dos 41 anos da Sociedade Espírita Renovação. Para isso, convidamos os palestrantes relacionados à Federação Espírita do Paraná, e uma delas é a Juliana Cipolicol. É trabalhadora do Centro Espírita Caminho do Evangelho e segunda vice-presidente da Federação Espírita do Paraná. É membro efetiva da FEP e a convidamos a chegar aqui para a palestra. Nosso cumprimento a todos, que nosso Mestre Jesus abençoe-nos e envolva-nos em plena paz. Nós agradecemos à Sociedade Espírita Renovação, a pessoa da Amauri, representando aqui os trabalhadores dessa casa, pela oportunidade de participarmos deste momento tão feliz, que é de comemoração de mais de 40 anos de atividade dessa instituição espírita. Saudando os seus trabalhadores que estão aqui desde a primeira hora, desde a sua fundação, aqueles que chegaram, aqueles que têm mantido esta instituição em plena atividade, oferecendo estudo, a divulgação, o socorro que a doutrina espírita nos proporciona. Então, é uma grande alegria, uma grata satisfação, uma honra estarmos aqui também participando das comemorações dos 41 anos da SER. E para a reflexão da nossa noite, gostaríamos de propor este tema, motivos de resignação. Um tema talvez bastante apropriado para o momento que estamos vivendo. Um momento de torturas morais em nosso planeta, de ameaças, de transição planetária, de assomar de muitas emoções, de um adensamento psíquico, de interferências espirituais em nossas vidas, em que em muitos momentos nós nos pegamos tão estarrecidos com algumas situações. Talvez nos coloquemos em dúvidas, talvez até alguma revolta possa se avizinhar ao nosso mundo íntimo. E para refletirmos sobre este tema, nós fomos também buscar uma obra que está também fazendo aniversário de 160 anos neste ano e que também temos homenageado ao longo do decorrer deste ano. Estamos falando da obra O Céu e o Inferno, que se trata da quarta obra da codificação espírita. E particularmente sobre este tema, gostaríamos de refletir
sobre um dos últimos casos estudados nesta obra. Uma obra que está dividida em duas partes. A primeira delas, um estudo chamado A Doutrina, um estudo sobre os preceitos, os princípios do Espiritismo. E a segunda parte de exemplos, que são os casos que elucidam estes ensinos doutrinários. Uma reflexão sobre o céu, o inferno, à luz da doutrina espírita, as penas e gozos futuros, um código penal da vida futura. Mas, particularmente, nos detemos hoje a refletir juntos, propomos então esta reflexão conjunta, de um caso muito sensível. Está no último capítulo desta obra, intitulado Expiações Terrestres. Se trata do caso de Marcel, que era designado ou identificado como o menino do número 4. Número 4 era o quarto de hospital onde ele se encontrava. E vamos aqui detalhar um pouco, tentando extrair aí algumas nuances deste caso, deste menino. Marcelo contava entre 8 e 10 anos de idade, era, portanto, uma criança. E o que chamava muito atenção na figura dessa criança era que ele estava de muitos anos. Em realidade, ele já havia nascido com uma enfermidade muito grave. E uma das consequências era esta deformidade inata. Olhando aquele pequeno, via-se o seu corpinho todo contorcido. Era como se ele não conseguisse sair daquela posição de constrição. Um outro aspecto que chamava muito a atenção dos que observavam o pequeno menino é que ele tinha uma magreza extrema, a ponto de ser praticamente pele e osso. E poderíamos imaginar a impressão que aquela visão, aquele corpo tão delgado poderia provocar nos que o olhavam. E mais do que isso, aquele pequeno menino tinha sofrimentos físicos atrozes. Se nós pararmos neste momento da descrição e ficarmos a pensar sobre uma criança nessas condições, poderíamos imaginar qual seria o seu estado de espírito. Qual seria o seu estado comportamental, uma criança nessas condições? Talvez alguns de nós pensariam, será que Deus existe? E se Deus é justo e bom, como é que pode uma criança estar nessas condições? Mas abstraindo daquela feição e daquele corpo, com essa deformidade, com essa condição, Marcel era um menino que se destacava por uma inteligência notável. A ponto de um dos médicos que o tratava muito surpreender-se com a sua precocidade, a sua maturidade, o seu raciocínio muito complexo e muito maduro para uma criança tão tenra. Ele também se destacava dentre os pacientes por uma candura incomparável. Então ele era um menino muito doce, muito afetivo, muito cândido, muito querido, apesar daquela condição física e das dores atrozes. E ele também apresentava uma paciência e uma resignação edificantes. Era muito surpreendente a todos, e por vezes, no intervalo entre os atendimentos, por aquela sensibilidade, por aquela precocidade do menino, o médico, muito compadecido da sua condição, porque a família pouco visitava, e ele já estava ali há anos, já havia nascido naquela condição. Então, o médico, muito compadecido, reservava os intervalos do trabalho para ler para o menino, para interagir com ele, para conversar com ele. Num desses momentos, o pequeno Marcel
diz a ele: doutor, será que o senhor poderia me dar aquelas dragas da medicação que o senhor me ministrou agora recentemente? E ele disse: mas meu filho, essa medicação é muito forte. Eu não posso ficar ministrando reiteradamente porque te fará mal. Ele diz: mas é que, doutor, eu sinto dores tão intensas que eu mal consigo orar. Então, a prece era um hábito dele, desde pequenino. E ele diz mais: mas o que está mais me incomodando também não é a dor em si, é que ela é tão intensa que eu ouso gemer. E eu estou muito preocupado para não atrapalhar os outros pacientes aqui com os meus gemidos. Então, olhando para aquele menino, aquele médico pensava: um menino que está nessa condição, e em vez de se revoltar, em vez de reclamar, em vez de chorar, ele se preocupava em não incomodar os outros pacientes. E poderíamos imaginar como é que essa criança havia alcançado essa condição moral e comportamental. Passado algum tempo, não muito tempo depois dessa narrativa inicial, eis que o menino consegue a sua libertação. E então vai nos descrever a obra. Os últimos pensamentos desta criança ao desencarnar foram para Deus e para o caridoso médico que dela se condoeu. Parando neste raciocínio, nós já poderíamos começar a refletir sobre a nossa vida, sobre os desafios da nossa vida. E refletirmos comparativamente sobre os desafios existenciais desta criança. E poderíamos pensar: será que as nossas dores são deste nível? Mas mais do que isso, será que as nossas posturas são deste nível? E particularmente, nós poderíamos refletir sobre este detalhe. Vejamos que esta criança tinha alcançado uma virtude de alta significação, a virtude da gratidão. Ele soube reconhecer aquele benfeitor e no fim da sua existência, muito diferentemente de imaginar que a família o abandonou, que ele não tinha afetos, que ele era malquisto, ou se revoltar por aquela condição de tamanha dor, os últimos pensamentos dessa criança nos revelam os espíritos que puderam testemunhar. Ao desencarnar, foram para Deus e para o caridoso médico que dela se condoeu. Em gratidão. Mas esta história, que tanto nos sensibiliza, foi também motivo de um estudo e de sensibilização na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E senhor Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, tem a oportunidade, então, de obter autorização da equipe espiritual para que este espírito voltasse para se comunicar, dando-nos a entender como pode Deus justo e bom permitir tal situação. Qual era a causa de tanta dor, se este Criador não pode infligir ao seu filho, à sua criatura, tamanha dose de expiação ou provação? E então, na Sociedade Parisiense, Santo Agostinho estava ali para se comunicar numa determinada reunião mediúnica, mas cede o seu espaço para que Marcel venha narrar a sua história. E nesta oportunidade, então, o espírito Marcel, agora, liberto das vestes materiais, já com uma recordação de sua existência ou de existências pregressas, retorna para nos contar do seu passado, e é questionado a ele: o que você teria feito para estar numa condição de expiação tão dolorosa?
Foi a sua última existência a causa de escolhas nefastas que geraram essas consequências para você? E ele dirá que em realidade não, que era uma existência ainda anterior à última, a penúltima, em verdade, porque a última fora como Marcel. Dirá ele que numa das suas existências ele teria sido um homem muito belo, grandioso, rico e adulado. E naturalmente que neste contexto de dissipações, de enaltecimento do seu egoísmo e do seu orgulho, ele havia sido fútil e efetivamente muito orgulhoso. De tanto abusar das pessoas, das competências que Deus lhe dera, dos recursos materiais que teve, de tanta resistência ao Criador, já que ele havia renegado a Deus e prejudicado o seu semelhante. Ele dirá que depois de uma existência assim, e aí poderíamos parar para fazer uma pequena reflexão. Olhando nós hoje da dimensão material da vida, e olhando uma pessoa com muitas posses, com destaque profissional, com uma bela casa, com uma bela estética, talvez olhássemos para essa pessoa e disséssemos, esse parece feliz. E se olhássemos um menino de 8 a 10 anos, todo deformado, num leito hospitalar, talvez pensássemos, essa criança é infeliz. Mas quando pensamos na perspectiva da dimensão espiritual da vida, da nossa vida de espíritos imortais, parece que os valores são um pouco diferentes. E quando ele parecia feliz sob um paradigma materialista do mundo, ele estava construindo para si um futuro profundamente inditoso e doloroso. O que não significa que nós não possamos usar os bens materiais. E que se a vida nos permite amealhá-los, nós não possamos amealhá-los de forma legítima, produzindo em prol da sociedade, inclusive. Mas não foi o caso dele, porque ele não fez o uso dos bens terrenos como um depositário fiel. E naturalmente que a sua consciência viria a cobrá-lo. Então, quando ele dissipou todos os recursos que a vida lhe deu, retorna à vida espiritual e neste encontro consciencial, ele se dará conta da sua condição. E dirá então que espiou cruelmente, primeiro no mundo espiritual e depois na terra, em uma existência até a extrema velhice. Então, anteriormente a esta reencarnação como Marcel, nessa condição física, ele tivera uma existência muito extensa, foi muito longevo e foi uma existência também expiatória. Mas ele dirá que esta existência última, como o menino Marcel, muito longe de ser uma expiação, assim entendido à luz da doutrina espírita, o processo do expurgar o mal. O processo de passar por aquilo que a gente desviou e a gente se reconstruir, consolidar-se melhor. Ele então pedirá a oportunidade, vai fazer uma programação de futuro quando está nessa condição. Então ele está na dimensão espiritual da vida novamente, após essa existência longeva, dolorosa, expiatória, e ele pensa, como é que eu dou um salto de progresso maior? E é então que ele próprio pede à equipe espiritual uma existência muito desafiadora, em que ele pudesse caminhar mais depressa, uma existência que foi para ele solicitada, dirá ele, para terminar a sua depuração. E aí nós poderíamos pensar, mas quem é que pensaria em pedir uma reencarnação assim? Não seria mais fácil pensar numa existência mais leve, mais tranquila, fluida? Talvez nas nossas fantasias, imaginemos que será melhor, mais fácil,
o mais simples. Mas para o espírito livre da matéria, ele pensa assim: eu já preciso reencarnar. A vida física é uma viagem como se fosse um mar tormentoso, com muitos riscos. Então será melhor fazer um investimento de maior porte, com cuidados que vão me exigir mais, mas que eu chegue ao final dessa jornada com maior soma de aquisições morais. E foi exatamente isso que ele fez. O Espírito Santo Agostinho vai dizer que nesta existência, que foi curta e provacional, e ele mostra e demonstra o ensino que está no Evangelho segundo o Espiritismo. No Evangelho segundo o Espiritismo, quando estudamos o capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, ali se explica que nem sempre as dores da vida são expiações de um passado faltoso. E mesmo as expiações de um passado faltoso servem de provas. Provas para que nós possamos progredir, fazer alcances, conquistas morais, evoluamos. Mas ele faz uma diferenciação, que às vezes algumas dores, como a de Marcel, não são expiatórias estritamente, mas provacionais. E um dos diferenciais que mostra que é uma provação pedida pelo Espírito é a forma como ele passa o desafio da vida. Se ele passa revoltado, com queixas, provavelmente é uma expiação. Mas mesmo sendo uma expiação de um passado, quando ele encontra fé no futuro e a resignação, ele faz dessa situação uma prova para o futuro, um meio de ascensão moral. E este menino é exatamente a exemplificação disso. E a exemplificação de que é possível viver a dor com resignação. Mas então Santo Agostinho dirá que nos momentos finais daquela curta existência provacional, quem via o menino no leito notava aquele seu corpinho em convulsões agônicas. E ele disse assim, que parecia que ele estava tentando ali convulsionar e resistir e etc. Mas quem visse da dimensão espiritual da vida, notaria que aqueles movimentos eram como se fossem atos reflexos. E não era a rebeldia dele, não. Muito pelo contrário, naquele momento em que ele orava profundamente a Deus, porque sabia que estava chegando ao termo a sua provação, benfeitores espirituais vinham envolvê-lo e recolhê-lo, liberando-o do corpo semi-morto. Então ele dirá a Santo Agostinho, como ele, Marcel, era resignado, no além-túmulo, pressentia a recompensa de tantos gemidos abafados. E esperava. É interessante pensarmos nessa palavra, o esperar. Especialmente numa sociedade de consumo, de estímulos materiais que temos, em que nós precisamos de tudo para ontem e com urgência. E queremos ir correndo para casa para não perder tempo e de repente ficamos no WhatsApp ou na frente da televisão perdendo tempo. Mas não temos a paciência de esperar um pouco mais. São aqueles momentos da vida em que vem a desencarnação de um ente querido, em que vem uma doença, em que vem um desafio profissional, em que vem uma perda financeira, e talvez nós nos sintamos tão constrangidos ao ponto de nós nos desesperarmos. Mas ele não. Ele pensava nesta vida futura que recompensava os gemidos abafados para não atrapalhar os colegas de quarto. E é interessante também pensarmos as nossas relações, porque também somos instigados, instados, além de ter a urgência e não saber esperar, não ter a paciência, nós somos instigados a gritar, porque quem grita mais alto alcança o seu direito e consegue ser ouvido. Só que também fica fônico, né?
e deixa de ser respeitado, porque se desequilibrou. Então, isso nos leva a pensar que realmente existem momentos da nossa reencarnação, da nossa existência, que podem parecer insolúveis. Mas se nós tivermos um pouco de esperança, nós poderemos vislumbrar um termo ali à frente. Mas além disso, do esperar, da esperança, como ele orava também por aqueles que não tinham resignação no sofrimento, pelos que trocavam preces por blasfêmias. O quanto tantas vezes nós estamos tão imersos nas nossas problemáticas, que talvez não sejam as maiores de todas, mas que nós concedemos uma alta significação que não somos capazes de ver o outro. E não somos capazes, e vejamos que nós poderíamos pensar que tipo de caridade uma pessoa que está nessa condição pode fazer. Vejamos quantas ações caritativas ele teve. De se sensibilizar com a dor do outro, de procurar não incomodá-lo, de orar por ele. E neste sentido, então, nós refletimos sobre um texto que está na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, e que é exatamente o título da nossa reflexão da noite. Motivos de resignação. Chama muita atenção que esta mensagem, motivos de resignação, este texto escrito pelo codificador, está no capítulo 5º desta obra. Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os aflitos, sabemos, é um enunciado do Sermão do Monte, ou da montanha, dito pelo Mestre Jesus. E num primeiro momento, nós poderíamos tentar entender essa aparente incoerência. Bem-aventurado significa felizes. Como é que uma pessoa aflita poderá ser feliz? Já que a aflição representa para nós infelicidade ou dissabor. E então, refletindo sobre este capítulo, que está didaticamente incluído como o 5º capítulo da obra. Mas antes dele, vem um outro capítulo que fala que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Um outro ensino de Jesus que se refere à pluralidade das existências, ou à reencarnação. E esta pluralidade das existências há de nos explicar como é possível ser feliz nas aflições. E é exatamente essa sequência de reflexões que nos fará o codificador. Se nós estamos aflitos hoje, de onde surgiu esta dor? De onde vem este desafio para nós? E a primeira reflexão que se faz é: será que não estou dando causa hoje à minha aflição? Então, conhecemos pessoas que têm problemas gástricos e que dizem que isso deve ser uma decorrência, quem sabe ela tomou veneno numa existência anterior. É uma hipótese que ela cria. Mas ela não se dá conta de que ela tem crises de raiva recorrentes e que, portanto, ela está fazendo uma desorganização vibratória do seu organismo. Ou então ela está nutrindo o seu corpo e assistindo programas televisivos de alta violência, e então recebendo estímulos para o seu desequilíbrio, a dispepsia. Então, não tem nenhuma relação com uma causa pretérita de uma existência anterior. É uma atitude presente mesmo. Mudando a qualidade, dando qualidade de vida, mudando os hábitos, é possível que ela possa regularizar.
Ou talvez comendo um pouco menos, quando é o excesso alimentar a causa. Mas efetivamente existem situações da nossa vida quando imaginamos, por exemplo, uma pessoa abnegada como Zilda Arnes, que doa a sua vida em prol de outras vidas, que salva vidas através de uma fórmula nutricional, que está numa missão em um outro país, socorrista, e de repente acontece um fenômeno da natureza e ela morre nessa condição. Teria ela dado causa neste momento a essa condição? Mas se Deus é justo e bom, não poderia ser uma punição divina. Então havia algum fato anterior, provavelmente em uma existência pregressa. E é pensando nisto que vem esta mensagem, motivos de resignação. Nesta mensagem, que nos permite entender por que nós podemos ser felizes. Remetendo à obra O Céu e o Inferno, vemos ali um estudo sobre o céu e o inferno na visão da religião então tradicional e dominante naquele momento histórico, em que se imaginava o céu um lugar de fruições e o inferno de condenação eterna, em que se imaginava que uma existência de poucos anos com alguns erros não poderia levar ao céu. Portanto, estaríamos condenados eternamente ao inferno. E esta dor seria indefinida. E aí nós poderíamos imaginar, mas será que um Deus que é justo e bom permitiria isso? Será que mesmo a legislação humana, tão faltosa e falha, que permite, então, a pena, e em algum momento ela cessa, perante a lei divina não cessaria? Mas como é que se dá, então, aquele purgatório, que seria uma terceira chance, uma terceira possibilidade, a possibilidade do expurgar? E aí os espíritos dirão a Allan Kardec, o purgatório é aqui mesmo onde nós estamos. É a circunstância material da reencarnação em que nós expurgamos o mal. E começa a fazer significação o bem-aventurados os aflitos. Porque significa que esta aflição é justa, mas passar por ela é uma oportunidade de reparação. É a oportunidade de espiar e logo mais me construir uma pessoa melhor. Mas poderíamos imaginar o que significa efetivamente essa palavra resignação. Muitas vezes imaginamos que a resignação é a aceitação inerte. Então, para algumas pessoas parece inconcebível a ideia de resignação, porque significaria não fazer nada e deixar as coisas acontecerem. É como se estivesse entrando, por exemplo, um espinho nas nossas mãos e a gente não pode tirar. Isso seria resignação, que naturalmente é uma conceituação equivocada. Quando pensamos em resignação, estamos pensando numa situação em que nós podemos fazer e devemos fazer o possível para resolver um problema. Imaginemos que estamos insatisfeitos no contexto profissional. Nada nos impede, naturalmente, de buscar uma outra condição de trabalho, ou uma outra profissão, um outro local de trabalho. Deus não nos deu as nossas potências da alma, a consciência, o sentimento, o pensamento, a vontade, para não utilizarmos. Mas quando falamos de resignação, estamos falando nas situações em que eu fiz tudo o que era possível. Então eu busquei vários outros recursos, por exemplo, no ambiente de trabalho, eu busquei outros ambientes de trabalho, outras oportunidades profissionais
e todas as portas me fecharam. Portanto, eu fiz tudo o que era possível. E uma situação está me contrariando, porque não é o que eu gostaria que fosse. E isso me incomoda. Incomoda o meu orgulho. Como é que as coisas não são do jeito que eu quero? A resignação, portanto, é a superação deste orgulho, de não aceitar as coisas como elas são quando nós não podemos mudá-las. A resignação é quando parte um amor nosso e nós olhamos para aquela situação e pensamos, dói muito. Dói muito porque estávamos acostumados com a sua presença física, com a sua vibração. Mas a resignação é olhar e pensar, eu não posso mudar o fato morte física, mas eu posso vibrar o meu afeto por este ente querido e ele receberá onde estiver. A resignação é entender que ele não está comigo agora todo momento como antes, mas que se nós tivermos a paciência, a esperança, nós poderemos reencontrá-lo não apenas quando nós voltarmos à vida espiritual, mas quem sabe a equipe espiritual nos permitirá momentos de visitação, de reencontros durante o sono, ou ainda em vigília, quando nós sentimos aquela emoção, aquela vibração, e ali está em espírito o ente querido, visitando-nos com a permissão espiritual. A resignação, portanto, é este ato de humildade, de submissão à lei divina, de aceitação dinâmica. Aceitar o que nós não podemos mudar e não sucumbirmos ao orgulho e à revolta que dele decorre. E então nós poderíamos pensar, quais são os motivos de resignação? Quais são os motivos para agirmos como Marcel? Quando parece que o desafio está na nossa vida e nós ou gostaríamos de reclamar, de nos queixar com Deus, ou então de fazer um outro movimento que é o de fuga. Eu quero me livrar da situação e quero passar longe dela. E não me dou conta de que ali está a oportunidade justamente para o meu progresso. E então o codificador nos dirá: um primeiro motivo para nós nos resignarmos é o fato de que as dores deste mundo, pensarmos que as dores deste mundo são um pagamento da dívida que as vossas passadas faltas geraram. Mas também tem um outro aspecto que é o seguinte: suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida espiritual. No momento em que estamos encarnados e que as provas e as expiações se apresentam a nós, quando estão aqui, nós pensamos assim, que fazer? Mas é muito interessante que este texto, que merece ser por nós lido, estudado e refletido com mais vagar, nos coloca numa ampliação temporal. Tire a nossa visão do aqui e do agora e deste problema aparentemente insolúvel e nos leva num olhar retrospectivo para o nosso passado espiritual. Esta situação, esta dor que eu estou passando, não é uma punição. É o pagamento de uma dívida que eu mesmo contraí. Aí a gente pensaria, talvez assim, mas eu preferiria não pagar. Quem sabe fazer uma moratória, um empréstimo, uma rolagem dessa dívida, deixar para depois. Porque está muito pesado aqui, eu não estou dando conta, eu não tenho lastro para pagar. Aí nós poderíamos fazer uma tentativa de negociação com a equipe espiritual e logo receberíamos a intuição. Mas não seria melhor suportar pacientemente essas dores aqui para poupar séculos de sofrimentos para a vida futura?
Então, a nossa perspectiva sai do presente, passa pelo passado e então é colocada em análise do futuro. E vejamos que o espírito do nível de Allan Kardec, quando escreve que as dores poupam séculos, não está usando apenas uma força de expressão. O que ele está querendo dizer? Que uma reencarnação vivida da forma como foi planejada, com as resistências morais, de fato, nos poupa séculos de sofrimentos na vida espiritual e em futuras reencarnações. Imaginemos Marcel naquela curta existência de 10 anos, com aquela carga de desafios bem suportados, e agora sua condição de um espírito livre da matéria, de um espírito em paz, de um espírito que estava muito diferente de antes, quando voltou arrependido pelas suas dissipações e agora estava consolidado em si essa força moral, que é a resignação. Então, esta perspectiva da vida é exatamente a proposta deste texto. A certeza de um próximo futuro mais ditoso o sustenta e anima. E longe de se queixar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Essa também é uma perspectiva para nós observarmos. Por mais que sejamos longevos e hoje a nossa esperança de sobrevida hoje está mais de 70 anos. Para as crianças que estão nascendo hoje, a perspectiva é de muitos anos mais. O que seria para um espírito 60, 70, 100 anos de desafios para uma eternidade? Não seria um ponto no infinito? Então, é esta perspectiva em que ele nos coloca. No momento em que estamos no desafio, pensarmos, nós vamos voltar à vida espiritual. Como é que eu quero lá enxergar o meu passado? Ver a minha ficha existencial. Ver as cenas da vida. Que cenas eu quero ter produzido? Que comportamentos vão me edificar? Se nós pensarmos um pouco mais sobre isso, dirá o texto do Evangelho, nós nos sentiremos compelidos, impulsionados a moderar os nossos desejos, a nos contentarmos com a nossa posição, sem invejarmos a dos outros, a receber a atenuada impressão dos reveses e das decepções que experimentemos. Muitas vezes nós temos o comportamento tão infantil quanto o da criança, quando os pais a deixam na escola e ela vê os pais partirem, ela começa a chorar desesperadamente porque ela tem a expectativa de que eles não voltem nunca mais. E aí, daqui a pouco, ela está ali distraída, interagindo com as crianças, já passou o dia, já chegou a hora de os pais voltarem. E nós, muitas vezes, maduros no corpo, na cronologia, emocionalmente, espiritualmente, nos comportamos como as crianças rebeldes. Em que surge a situação desafiadora e a gente se desespera como se aquilo fosse durar para sempre e não tivesse uma solução, um termo final. Então, quando nós pensarmos um pouco mais e consolidarmos essa certeza da vida futura, através do estudo da doutrina espírita, das reflexões, pensarmos sobre a morte para vivermos melhor a vida, essas situações serão compreendidas como situações passageiras, como pequenos reveses, decepções que se podem superar. Essa perspectiva da confiança, da certeza, da esperança gera como resultado, dirão os espíritos, daí dessa visão de futuro, de pensarmos o quanto estamos tendo oportunidade de superar este passado equivocado, de nos programarmos para um futuro mais ditoso,
temos aquela postura daquela criança, o menino Marcel. Marcel, no seu mundo íntimo, sabia que estava chegando ao fim. Marcel, no seu mundo íntimo, orava com fervor para não sucumbir naquele momento decisivo e derradeiro das suas provas. E poderíamos refletir quanto do nosso dia tem sido para elevação mental, para a comunhão com Deus. Orarmos para elevarmos o nosso pensamento e buscarmos a sintonia com a equipe espiritual, que tantas vezes, nestes momentos mais desafiadores, vão nos conceder os recursos fluídicos, passes espirituais, mas também inspirações para buscarmos soluções mais prontas, para amenizarmos o desafio momentâneo. Essa certeza, essa convicção, essa esperança, tira nós, uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma. O quanto a revolta, o quanto a rebeldia, as ansiedades geram prejuízos à saúde do corpo e da alma. E o quanto esta certeza da providência divina, da sua justiça, a gratidão pela oportunidade presente e a certeza de que, por mais difícil que seja, terá um fim, podem nos trazer essa calma e a resignação. E para finalizarmos, então, trazemos a epígrafe, que é exatamente o texto inicial que aparece nessa obra, O Céu e o Inferno. Ali nós temos uma transcrição do Velho Testamento de Ezequiel, do capítulo 33, versículo 11. Por mim mesmo juro, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, senão que ele se converta, que deixe o mau caminho e que viva. O que Ezequiel está nos dizendo aqui é que, embora seja a lei divina de causa e efeito, o nosso Criador não nos quer punir. Mas que, por vezes, nós fazemos um desvio de rota. Então, nós temos, pensando de volta nas questões nutricionais, nós temos um estômago de uma determinada dimensão compatível com a nossa organização física, o que significa que ele requer uma determinada quantidade de alimentos. Então, quando a gente abusa e excede, naturalmente a gente vai ter a dor estomacal. É a providência divina atuando em nós, para nos assegurar a nossa conservação. Quando a dor moral, a dor física se avizinha do nosso corpo e se avizinha do nosso mundo íntimo, do nosso ser, aí está uma sinalização da providência divina que talvez nos tenhamos afastado antes ou estejamos hoje afastados das suas leis. Então é preciso despertar, rever os caminhos, reajustar-se com o Criador. Ele não quer a nossa morte ou a nossa punição, mas que nós nos convertamos no sentido das modificações, que nós nos libertemos do mal que está em nós e que nós possamos fruir da felicidade que nos é possível. Marcel vem nos ensinar que é possível a resignação. Por maior que seja o desafio da vida, e aí alguns de nós poderiam pensar, mas a minha vida é tão boa, é tão tranquila, é tão diferente deste menino Marcel, e poderíamos pensar, até quando? Poderíamos garantir que até o fim desta existência não há aquela esquina da vida de uma prova mais intensa e acerba? Mas ainda que não esteja no meu planejamento passá-la, será que nas condições favoráveis já posso eu nutrir o sentimento de gratidão a Deus, sem me queixar?
Porque é muito interessante a finalização do texto, Motivos de Resignação. Que os desafios da vida são aquilo que nos alça ao progresso, desde que não haja queixa. Porque quando a gente se queixa, isto é um indicativo de rebeldia ou de revolta. É como se Deus nos desse a oportunidade e nós reclamássemos dela. É uma nova falta, um novo motivo de expiação. Então, por mais desafiador que esteja, a dica que eles nos dão é para nós não nos queixarmos. É para agradecermos e pensarmos. Esta é a chance de reparar. Este é um meio que futuramente me tornará feliz, se eu puder bem aproveitar. As reflexões que gostaríamos de compartilhar com base na codificação da doutrina espírita são essas, que nós possamos ser gratos a Deus por ter essa doutrina a nos esclarecer, nem sempre nos poupará dos desafios, da dor, da incompreensão, mas seguramente nos dá os recursos, não só os recursos fluídicos, pela água fluidificada, pelo passe, mas os recursos de conhecimento, o recurso da oração, da compreensão, de nos percebermos como espíritos imortais, temporariamente em provas e expiações, mas que poderemos sim alcançarmos uma felicidade possível. A nossa gratidão a todos pela paciência, pela oportunidade da reflexão e o nosso abraço fraterno aos trabalhadores da Sociedade Espírita Renovação, os votos de que sigam firmes e fiéis na tarefa doutrinária espírita. A nossa gratidão. Obrigado, Juliana, pelas palavras de ensinamento e entendimento que nos remetem à reflexão do que temos feito e o que ainda poderemos fazer em benefício de nós mesmos e de todos aqueles que alcançam a dimensão da nossa vida. Que nós possamos fazer a reflexão e estarmos sempre prontos a modificar a nossa conduta, o nosso entendimento, na esteira, na via de podermos também modificar a nossa trajetória no caminho do bem, do amor, da caridade. Muito obrigado. Muito bem, meus amigos. Nós temos uma recomendação de leitura. A recomendação, daqui a pouquinho nós vamos falar das obras da codificação também. Mas neste momento é do livro O Consolador, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Enfoca o tríplice aspecto da doutrina espírita, ciência, filosofia e religião, apresenta valiosas explicações sobre as ciências fundamentais, determinismo e livre-arbítrio, fatores sociais, educação sexual, mediunidade e outros temas de inquestionável valor doutrinário. Este livro, que nós temos aqui um exemplar como modelo, está disponível na nossa livraria. Fiquem à vontade para buscá-lo. Queremos saber as pessoas que estão aqui pela primeira vez. Ok. Então, convidamos o amigo a chegar um pouco mais próximo, porque queremos fazer a entrega do Evangelho segundo o Espiritismo, que também está relacionado aqui, para que seja de boa leitura, de prazer em ler e de novos entendimentos. Muito obrigado. Falei com você, com certeza. Obrigado. Muito bem. Temos uma indicação. Uma indicação para aqueles que querem estudar. Aqueles que queiram, qualquer que seja o conhecimento que tenha a respeito da doutrina espírita, venha participar de nossos cursos. Procure por mim, a Mauri, logo após a transmissão do passe, lá na livraria. Estarei à disposição para conversarmos
e acharmos a melhor equação de dia, terça, quarta, sábado, para que possamos alocar a pessoa no devido curso. Ok? Nós temos algumas atividades na nossa casa. Temos a atividade da costura. Chamamos de Grupo Caritas, toda terça-feira, em que as meninas, né, vêm para fazer o cozimento em benefício de crianças necessitadas, de pessoas necessitadas. Né? Então, aqueles que têm vontade, homens e mulheres, podem vir à casa, visitar e, se quiserem, trabalhar também. O trabalho está aberto. Logo em seguida deste trabalho, começa mais ou menos 14 horas, lá por 17 horas, mais ou menos, é feito o Evangelho no Lar, com todo mundo junto. Seja muito bem-vindo. Na própria terça-feira temos o estudo, à noite, a partir das 19h45, e vai até 21h15. Caso queira, está convidado. Na quarta-feira também, enquanto estamos aqui, tem vários grupos de estudo que estão acontecendo neste momento e que também pode ser participado por qualquer um que deseje. Temos também nos sábados a atividade dos cursos, a partir das 14 horas, 14h30, e logo depois, às 17h30 até 18h30, temos o plantão do passe. O plantão do passe foi criado nesta casa e acontece independentemente de feriado, sábado, domingo, não importa. Todo sábado, neste horário de 17h30 a 18h30, terá uma equipe que transmitirá passe ou então ofereça o diálogo fraterno. Okay? Então, fiquem à vontade para participar. Nós vamos agora passar a segunda parte do nosso trabalho. Já vamos fazer a prece e vamos orientar cada um à Câmara de Passe para tomar o passe. Então, não há necessidade de movimentação voluntária. Já tudo em ordem será chamado para a transmissão do passe. Se não desejar, fique à vontade. Não existe essa obrigação ou satisfação social por não querer. Fique à vontade. Ok? Bom, acho que cumpri aqui a minha bula. Parece uma bula de remédio de tanta coisa que eu tenho que falar. Mas eu estou esquecendo de uma coisa, de saudar os nossos companheiros do YouTube, que fazem a visitação e veem as palestras. São um número significativo de companheiros que veem as nossas palestras. Então, a nossa saudação e que estamos sempre à disposição no próprio YouTube para receber recados, solicitação de informações, como presencialmente aqui na nossa casa. Muito obrigado. Vamos à nossa prece final, então? Vamos lá. Mestre Jesus, de amor e bondade, é com o coração espargindo de muita alegria, de muita paz, que agradecemos a possibilidade que tivemos de estar aqui nesta casa hoje, que oferece benefícios maravilhosos a encarnados e desencarnados, que aqui se achegam pedindo ajuda. Te pedimos, Senhor, que nos dês forças, nos fortifiques na fé, para que continuemos no nosso trabalho, nesta caminhada, nesta casa, para que possamos estar sempre prontos ao trabalho, ao diálogo, à mudança pessoal, à mudança de nossas atitudes, para que cada dia mais consigamos ser como Marcel, que acabamos de ouvir. Pedimos, Senhor Jesus, que ilumines o nosso ambiente pessoal, que ilumines e abençoes aos nossos amados em nossa casa e que no transcurso daqui até lá sejamos protegidos por nossos mentores espirituais. Que assim seja. Muito bem.